Eu acordei como acordava quase todos os dias. Não foi com susto, não foi com barulho, não foi com alguém me chamando. Eu simplesmente abri os olhos. Por alguns segundos, fiquei parado na cama, olhando para o teto do meu quarto, tentando entender por que tudo parecia tão silencioso. A casa sempre tinha algum som pela manhã. Minha mãe mexendo na cozinha. Meu pai andando de um lado para o outro. Meu irmão falando alto no celular ou assistindo alguma coisa no sofá. Mas naquele dia não tinha nada. Nenhuma voz. Nenhum passo. Nenhum prato batendo na pia. Nenhuma porta abrindo. Nada. Virei o rosto devagar para a janela do quarto. A cortina estava fechada, mas mesmo assim dava para perceber que o ambiente estava escuro demais. Não era aquela sombra fraca de um dia nublado. Era uma escuridão pesada, funda, como se ainda fosse madrugada. Peguei o celular em cima da cama e apertei o botão lateral. 9 horas. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. 9 da manhã, mas o quarto parecia estar mergulhado em plena meia-noite. Levantei devagar. Meus pés tocaram o chão frio e naquele momento eu senti uma coisa estranha. Não era exatamente medo ainda. Era mais uma sensação de que alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia explicar o que. Abri a porta do quarto. O corredor estava escuro. Chamei. Mãe? Minha voz saiu baixa, quase como se eu estivesse com medo de acordar alguém. Esperei. Nada. Dei alguns passos pelo corredor. Pai? Silêncio. Fui até o quarto dos meus pais. A porta estava meio aberta. Empurrei com a ponta dos dedos e olhei para dentro. A cama estava desarrumada, como se alguém tivesse levantado há pouco tempo. O chinelo da minha mãe estava perto da cama. A gaveta do armário estava aberta. Tinha uma roupa dobrada em cima da cadeira. Tudo parecia normal. Normal demais. Só faltava eles ali. Voltei para o corredor e fui até o quarto do meu irmão. A cama dele também estava bagunçada. O ventilador estava desligado. Havia uma blusa jogada no chão e uma garrafa de água pela metade em cima da mesa. Cara, nenhuma resposta. Fui para a sala. O sofá estava do jeito de sempre, a televisão desligada, uma almofada caída no chão, e o celular do meu irmão estava jogado no sofá, com a tela virada para baixo. Aquilo me incomodou. Meu irmão nunca saía sem celular, nunca. Peguei o celular dele. A tela acendeu. 9 horas e 9 minutos. Eu franzi a testa. Olhei para o meu celular de novo. 9 horas e 9 minutos. Naquele instante, uma inquietação começou a subir pelo meu peito. Eu tentei desbloquear o celular dele, mas tinha senha. Apertei o botão algumas vezes, como se aquilo fosse fazer aparecer alguma pista. Nada. Só a tela bloqueada, o horário e a imagem de fundo. Fui até a cozinha. A mesa estava posta de um jeito estranho. Tinha uma xícara com café pela metade, um prato com migalhas, uma faca com manteiga ao lado,
como se alguém tivesse começado a comer e simplesmente tivesse largado tudo ali. Mãe? Minha voz já saiu mais alta. Nada. Comecei a procurar o celular dela. Olhei em cima da geladeira, na mesa, perto da pia, no balcão, nada. Depois voltei para o quarto dos meus pais e encontrei o celular dela embaixo de uma almofada, na cadeira perto da cama. Apertei o botão. 9h10. Meu estômago afundou. Não era problema do meu celular. Não era um erro de horário. Todos os aparelhos marcavam manhã. Mas quando olhei pela janela do quarto dos meus pais, vi o céu completamente negro. Não era azul escuro. Não era nublado. Era negro. Como uma noite sem lua, sem estrela, sem nenhum sinal de amanhecer. Abri a cortina com cuidado. A rua lá fora estava iluminada pelos postes. A luz amarelada caía no asfalto, nos muros, nos carros estacionados. Tudo parecia noite, mas o relógio dizia manhã. Fiquei parado na frente da janela, tentando encontrar alguma explicação. Talvez eu tivesse dormido demais. Talvez fosse 21h10 e o celular estivesse errado. Mas todos os celulares, o meu, o do meu irmão, o da minha mãe. Fui até a sala e liguei a televisão. A tela acendeu, mas ficou sem sinal. Troquei de canal, nada. Só aquela tela escura, muda, como se o aparelho estivesse funcionando, mas o mundo do outro lado tivesse sido cortado. Tentei ligar para minha mãe. Chamou, 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 até cair. Liguei para meu pai. Nada. Para meu irmão, o celular tocou no sofá, bem na minha frente. Aquele toque ecoou pela sala vazia. Eu desliguei rápido. O som do toque tinha deixado a casa ainda mais estranha, como se eu tivesse chamado a atenção de alguma coisa. Sentei no sofá e tentei pensar. Eu precisava lembrar da noite anterior. Minha mãe estava na cozinha. Meu pai tinha falado alguma coisa sobre trabalho. Meu irmão estava na sala mexendo no celular. Era uma noite comum. Mas havia uma lembrança pequena, meio solta. Minha mãe dizendo: amanhã eu talvez vá no mercadinho cedo. Tem umas coisas faltando. A lembrança veio fraca, mas foi suficiente para me levantar. O mercadinho ficava perto de casa, uns poucos minutos andando. Talvez eles tivessem ido lá. Talvez meu pai tivesse ido junto. Talvez meu irmão tivesse ido também, por algum motivo. Era uma explicação ruim. Eu sabia que era. Ninguém sairia deixando celular, café, objetos espalhados, tudo daquele jeito. Mas eu queria acreditar em qualquer coisa que me tirasse daquela sensação. Eu só queria encontrar minha família. Peguei a chave de casa. Antes de abrir a porta, parei. Fiquei olhando para a maçaneta por alguns segundos. Tinha alguma coisa em mim dizendo para não sair. Mas eu saí. E hoje, quando lembro disso, eu penso que aquela foi a pior decisão que eu poderia ter tomado.
Assim que pisei na calçada, o silêncio ficou maior. Dentro de casa, o silêncio já era estranho. Mas na rua era pior. Não havia vento. Não havia cachorro latindo. Não havia gente conversando. Não havia motor passando ao longe. Nem grilo, nem pássaro, nem aquele ruído baixo da cidade que a gente só percebe quando ele desaparece. A rua estava iluminada. Os postes estavam acesos. Algumas casas também. Janelas com luz. Portões fechados. Carros parados. Mas não havia ninguém. Comecei a andar rápido. Olhei para uma casa do outro lado da rua. A luz da sala estava acesa e dava para ver uma televisão ligada pela janela. A tela mudava de cor, como se estivesse passando alguma coisa. Mas não tinha ninguém no sofá. Continuei andando. Um carro estava parado no meio da rua, com os faróis acesos e o motor ligado. A porta do motorista estava fechada. Passei perto dele e olhei para dentro. Vazio. O banco estava vazio. O volante parado. Mas o motor continuava ligado. Aquilo fez meu corpo inteiro gelar. Cheguei perto da esquina. Havia 3 carros parados no semáforo, todos ligados. Todos com faróis acesos. Nenhum motorista. O semáforo estava vermelho. Fiquei parado na calçada, olhando. Depois de alguns segundos, ele mudou para verde. Nenhum carro se moveu. O verde iluminava a rua vazia, como se ainda estivesse esperando alguém obedecer. Depois ficou amarelo. Depois vermelho de novo. A cidade continuava funcionando. Mas as pessoas tinham desaparecido. Comecei a sentir uma pressão no peito. Era uma pergunta atrás da outra. Se não tinha ninguém, quem tinha deixado os carros ligados? Quem tinha acendido as luzes? Quem tinha abandonado tudo daquele jeito? E principalmente, por que só eu estava ali? Olhei para trás. A rua estava vazia, mas naquele momento eu senti pela primeira vez. Não vi nada, não ouvi nada. Mesmo assim, tive certeza de que havia alguma coisa me observando. Acelerei o passo até o mercadinho. A porta estava aberta. As luzes brancas de dentro estavam acesas, fortes demais para aquele escuro lá fora. Entrei devagar, segurando a respiração. Mãe, minha voz saiu pequena. O mercado estava vazio, mas não estava abandonado. Isso era o pior. Havia carrinhos de compra espalhados pelos corredores, alguns cheios. Um deles tinha arroz, leite, pão, sabão em pó e frutas. Outro estava virado de lado, como se alguém tivesse largado no meio do caminho. No caixa, a esteira estava parada, mas ligada. Tinha produtos em cima dela. Um pacote de biscoito, uma garrafa de refrigerante, uma bandeja de ovos. A tela do caixa brilhava, esperando uma compra que ninguém terminaria. Andei entre os corredores. Tem alguém aí? Nada. Fui até o fundo do mercado. A porta do estoque estava aberta. As luzes lá dentro piscavam de leve. Eu não entrei, só fiquei olhando.
Tive a impressão de que o escuro dentro do estoque era mais denso do que deveria, como se a luz não conseguisse tocar certas partes. Dei um passo para trás. Naquele momento, ouvi alguma coisa cair em um dos corredores. Um som seco, pequeno, mas dentro daquele silêncio, pareceu um estrondo. Virei rápido. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Fui devagar até o corredor de onde veio o som. No chão, havia uma lata rolando lentamente, até parar perto da prateleira. Eu olhei para cima. As prateleiras estavam cheias. Não tinha ninguém. Mas alguma coisa tinha derrubado aquilo. Ou talvez a lata já estivesse caindo antes. Tentei me convencer disso. Tentei muito. Só que então senti uma coisa atrás de mim. Não era toque. Não era vento. Era presença. Como quando alguém fica parado perto demais das suas costas e o corpo percebe antes dos olhos. Eu virei de uma vez. Nada. O corredor vazio. A luz branca. Os produtos alinhados nas prateleiras. E mesmo assim eu sabia. Alguma coisa estava ali e pior. Parecia que ela sabia que eu tinha percebido. Saí do mercado quase correndo. Quando botei os pés na rua, senti o impulso de olhar para trás, mas não olhei. Eu não queria ver. Eu não queria confirmar nada. Apenas corri. No começo, tudo que eu ouvia era minha respiração e meus passos batendo no asfalto. Depois veio outra sensação, como se algo tivesse começado a se mover atrás de mim. Não eram passos. Não era som de corrida. Era como se o próprio silêncio estivesse correndo comigo. Atrás. Perto. Rápido. Atravessei a rua sem olhar para os lados. Passei pelos carros ligados. Passei pelo semáforo. O sinal estava vermelho outra vez, mas não fazia diferença. Não havia ninguém para parar, ninguém para seguir. Só eu e aquilo. Quanto mais eu corria, mais parecia que a presença se aproximava. Meu peito queimava. Minhas pernas tremiam. A chave de casa escorregava na minha mão suada. Quando virei a esquina da minha rua, quase caí. A casa estava ali, escura, fechada. Parecia o único lugar seguro do mundo, mesmo sabendo que foi de lá que tudo começou. Abri o portão com pressa. A chave quase não entrou na fechadura. Minhas mãos tremiam demais. Quando consegui abrir, entrei e fechei com força. Depois tranquei. Uma vez, duas, três, mesmo sabendo que a fechadura só girava duas. Corri para a porta da sala. Entrei, tranquei. Fui até as janelas e fechei uma por uma. Puxei as cortinas. Apaguei as luzes da sala, depois me arrependi e acendi de novo. Depois apaguei outra vez, porque a luz fazia parecer que alguém lá fora conseguiria me ver melhor. Eu não sabia o que fazer. Só sabia que precisava me esconder. Fui até a cozinha, tranquei a porta dos fundos. Depois voltei para conferir a porta da frente. Depois fui conferir as janelas de novo. A casa parecia menor, mais apertada, mais frágil.
como se as paredes fossem finas demais para proteger alguém de algo que não precisava abrir portas. Por fim, entrei no meu quarto. Fechei a porta. Tranquei. Arrastei uma cadeira e coloquei encostada na maçaneta. Depois sentei na cama e fiquei ouvindo. Nada. Mas eu sentia. Do lado de fora da casa, alguma coisa estava se movendo. Peguei meu celular para tentar ligar de novo para minha mãe. A tela acendeu. Havia uma notificação. Mensagem dela, enviada há 20 minutos. Meu corpo travou. Por alguns segundos, eu só fiquei olhando para o nome dela na tela. Minha mãe. A mensagem dizia: "Onde você está?" Eu li uma vez. Depois outra. Depois outra. Aquelas 3 palavras acabaram comigo, porque até então eu achava que eles tinham sumido. Mas se ela tinha mandado aquilo, então talvez ela estivesse em algum lugar. Talvez ela também estivesse procurando por mim. Ou talvez não fosse ela. Eu tentei responder. Meus dedos tremiam tanto que errei as letras várias vezes. Digitei: "Mãe, eu tô em casa. Onde vocês estão?" Enviei. A mensagem ficou carregando. Um risquinho. Depois nada. Sem confirmação. Sem resposta. Liguei para ela. Chamou, 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 até cair. Mas dessa vez, enquanto o telefone chamava, eu escutei alguma coisa do lado de fora. Não era batida. Não era arranhão. Era um movimento lento ao redor da casa, como se alguém estivesse dando voltas, sem pressa. Apaguei a luz do quarto. Não sei porquê. Talvez porque no escuro eu pudesse fingir que não estava sendo visto. Deitei na cama ainda segurando o celular. A tela apagou sozinha e o quarto ficou completamente escuro. Lá fora, nada fazia som. Nenhum carro, nenhum grilo, nenhum vento. Só aquela presença andando em volta da casa. Eu não sei quanto tempo fiquei acordado. Eu não sei se cheguei a dormir. Só lembro de fechar os olhos e tentar acreditar que, quando abrisse de novo, minha mãe estaria na cozinha, meu pai estaria andando pela casa, meu irmão estaria reclamando de alguma coisa na sala e o céu estaria claro. Mas eu tinha medo. Medo de acordar e ver tudo normal. E medo maior ainda de acordar e continuar naquele mundo vazio. Então o celular vibrou na minha mão. Abri os olhos na mesma hora. Outra mensagem. Da minha mãe. Só que agora a mensagem dizia: "Não abra a porta." E antes que eu conseguisse respirar, ouvi 3 batidas leves vindo da sala. Uma pausa. Depois mais 3. E então a voz da minha mãe,